Olá pessoal, vamos falar de logaritmo. Bom, logaritmo nada mais é do que uma outra maneira, uma outra forma de escrever uma equação exponencial, tá bom? Então se eu sei que a elevado a n é igual a b, né, eu posso escrever essa mesma expressão dessa seguinte forma. O log de b na base a é igual a n. Então você vê que as letras aqui, o a, o b, o n, né, esses valores simplesmente trocaram de posição. O a é a base da potência, passa a ser a base do logaritmo, né? O b, né, é chamado aqui na expressão logarítmica de logaritmando, né? E o n aqui é o valor do logaritmo, é o expoente aqui na forma exponencial, tá certo? Pessoal, mesmo jeito que a gente viu na aula anterior, né, para a gente poder converter da forma exponencial para a forma logarítmica, a gente precisa respeitar essas condições, né, chamadas condições de existência do logaritmo. A base precisa ser positiva e, além disso, ela precisa ser diferente de 1 também. Vamos lá, pessoal, log de 1 sobre 16 na base 2, eu quero saber quanto que vale. Tá? Se você não tiver assim tanta intimidade com o logaritmo, né, eu sei que o logaritmo no início ele pode ser um pouco desafiador, né, ele pode ser um pouco assustador até, mas repara que você sempre pode converter do logaritmo da escrita logarítmica para a escrita exponencial. Então se você não tiver dificuldade em resolver equação exponencial, se você não tiver dificuldade com potência, você também não vai ter nenhuma dificuldade para resolver um log como esse. Você pode simplesmente fazer o seguinte: 2 elevado a x é igual a 1 sobre 16. Vou mudar a escrita para uma forma aqui que eu estou mais acostumado, né? Que eu tenho mais familiaridade. Então vou escrever 2 elevado a x é igual a 1 sobre 16. Só que 1 sobre 16, pessoal, a gente pode escrever como 1 sobre 2, né, elevado a 4. E finalmente, né, 1 sobre 2 elevado a 4, você inverte a base para ficar com a base aqui inicial, né, e troca o sinal do expoente, menos 4. Certinho? O que a gente conseguiu aí? A gente conseguiu uma igualdade de potências de mesma base. Então a gente achou aí quem é o expoente. O expoente, o x, né, ele tem que valer menos 4. Então o logaritmo ele vale menos 4, certinho? Então você pode ler assim: o log de 1 sobre 16, ou 1/16avos, na base 2, ele é igual a menos 4. Bom, pessoal, vê aqui mais um exemplo, né? Log de 3 na base 1. Opa, mas calma aí. Base 1 não pode, né? A gente viu aqui nas condições de existência, a base tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Tá? Então a gente já sabe que vai dar problema aqui no cálculo desse logaritmo. Tá? Se a gente tentar transformar ele para a forma exponencial, a gente até vai conseguir, a gente vai escrever 1 elevado a x igual a 3, o problema é que essa equação ela não admite solução, tá bom? Então a gente não tem solução, a gente vai dizer que é impossível, né? Log de 3 na base 1 é impossível. Tá? Por esse motivo a gente não permite, né, a base igual a 1, tá bom? Se a gente colocar a base 0, a gente também vai ter um problema. Por exemplo, calculei log de 0 na base 0, né? O que a gente vai fazer? A gente vai escrever 0 elevado a x é igual a 0, tá bom? 0 elevado a x é igual a 0. E aí você vai pensar, né, que valor aí que você pode substituir no x para funcionar, para dar certo, para satisfazer essa equação. Bom, a gente pode substituir o x aí por muitos valores, né? Desde que o x não seja 0, né, porque a gente cairia numa indeterminação, mas para qualquer valor de x aqui real diferente de 0, a equação é verdadeira. Né? Então a gente cai no problema de admitir infinitas soluções. Então, aquela história que a gente viu, né, na aula passada, se a gente quiser que o logaritmo seja um número único, né, que tenha sempre uma solução única, a gente tem que respeitar as condições de existência. Aqui a gente tem infinitas soluções nesse caso. Mas, pessoal, vamos ver aí um exemplo mais interessante, né, um pouquinho mais elaborado. Olha só, eu quero saber quem é o log de 125 nessa base estranha aqui, base 0,04, né, base 4 centésimos. Opa, já sei como fazer, isso não me assusta, é só levar aqui para a forma exponencial. Então vou escrever 0,04 elevado a x é igual a 125. Opa, 0,04 eu posso escrever como 4 sobre 100, né?
4 sobre 100 elevado a x. E aí você repara também que 4 sobre 100 é possível da gente simplificar. Você pode muito bem simplificar, tanto em cima quanto embaixo, por 4, e aí, ó, dividiu por 4, ficou 1 sobre 25. E o 125, se a gente der aquela fatorada, a gente vai descobrir que 125 é 5 ao cubo, tá? 5 vezes 5, 25, e 25 vezes 5 de novo vai dar exatamente aqui o 125. Ah, então isso é 5 ao cubo. Olha só como é que já ficou fácil aí de resolver, né? Já ficou mais claro, né? O que vai acontecer é o seguinte, pessoal. 1 sobre 25, você vai poder escrever como 5 elevado a menos 2, certinho? Então 5 elevado a menos 2 elevado a x, o x vai aparecer aqui multiplicando. Isso é igual a 5 terços. Resolveu, né? Só igualar agora os expoentes, igualou aí os expoentes e chegou ao resultado de que x é igual a menos 3 meios, né? X é igual a menos 3 meios, essa é a solução, aí é o valor do logaritmo que a gente estava procurando, certinho? Logaritmo de 125 na base 4 centésimos é igual a menos 3 meios. Pessoal, saí aqui da frente. Esse é aquele momento, né, de deixar vocês pensarem um pouquinho, 3 exercícios aí para vocês atacarem, aquela história, né, pausar o vídeo, dar uma olhadinha, dar uma pensada e daqui a pouco a gente vê junto, tá bom? E aí, deu tempo? Acabou? Ah, foi, né? Vamos lá. Primeiro problema aí, log de 0,001 na base 1000. Quero descobrir quanto que vale, né? Quero calcular aqui o x. Então a gente continua, né? Mesmo processo, mesma coisa aí dos exemplos anteriores. 1000 elevado a x é igual a 1 sobre 1000, né? Opa, 1000 elevado a x, 1000 elevado a x é igual a 0,001. Só que 0,001, já vamos escrever, né? Na forma aí fracionária, já para a gente ganhar tempo, né? Para a gente ganhar tempo. Nem preciso desse parênteses, né? E aí, pessoal, repara que 1 sobre 1000 você pode escrever como 1000 elevado a menos 1. É aquela história, né? Preciso aqui inverter a base, é só inverter aqui o sinal do expoente. E aí a gente descobriu, sem muito problema, né? Sem gastar muito tempo, nem muito papel, que o x é igual a menos 1, tá bom? Então, marca aí, né? X é igual a menos 1. Espero que você tenha acertado aí também. Pessoal, segundo problema, vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Agora eu tenho log de 32 na base 1/4. Quero saber quanto que vale. Vamos lá. 1/4 elevado a x é igual a 32. É sempre o mesmo processo, né? Não muda. 1/4 elevado a x é igual a 32. E aí repara, né? Poxa, 1 sobre 4. Né? O 4 pode ser escrito como 2 ao quadrado. Né? Então essa expressão pode ser escrita como 2 elevado a menos 2. Tudo bem? Fazendo aqui um pouquinho mais rápido. Né? 2 elevado a menos 2 é igual a 1/4. Né? Aquela história. Se você fizer 2 elevado a 2 é 4, mas como é menos aqui, eu tenho que inverter. O 4 vai virar 1/4. Não esquece aqui do x, né? O x permanece. E o 32 é 2 elevado a 5. E aí fechou, né? Igualou os expoentes, fazer aqui ao lado, menos 2x é igual a 5, ou seja, né, o x é igual a menos 5 sobre 2. Eu coloquei menos 2,5, né? Pode ser também, menos 2,5 também vale, né? Também é solução válida. Eu vou preferir, aí eu vou dar preferência à forma fracionária, tá certo? Então, menos 5 sobre 2 é a solução. Mais uma, vamos ver. Log de 512 na base 2 raiz de 2 é igual a x, né? E agora, né? Vamos lá. 2 raiz de 2 elevado a x é igual a 512. Então vamos escrever 2 raiz de 2 elevado a x, vou deixar assim mesmo, né? Igual a 512. Galera, se der aquela fatorada no 512, né? 512 dividido por 2, dividido por 2, dividido por 2, por 2 várias vezes, né? Você vai ver que o 512 é 2 elevado a 9, né? Você vai poder escrever o 512 como 2 elevado a 9. Eu já vou adiantar. 2 vezes raiz de 2. Vamos lá. O 2 aqui eu repito, e o raiz de 2, lembra que é 2 elevado a meio, não é isso? E o 2 aqui sozinho é 2 elevado a 1. E a gente vai voltar, né?
a falar daquelas propriedades, né? Multiplicação de potências de mesma base, né? O que a gente faz? Bom, nesse caso a gente simplesmente repete a base e soma os expoentes. Vou somar 1 com meio. Bom, 1 com meio é 3 sobre 2, não é isso? 1 com meio mais 1 mais meio é 3 meios. Né? Então 3 meios elevado a x é igual a 2 elevado a 9. Tá? E aí, pessoal, para a gente fechar, é só igualar aqui, vou puxar a setinha, igualar os expoentes. Você vai escrever que 3x sobre 2 é igual a 9, ou seja, 3x é igual a 18, né? Passei o 2 para o outro lado multiplicando. Por fim, vou passar o 3 dividindo, e aí a gente vai encontrar aqui o x é igual a 6. Então quer dizer que o logaritmo de 512 na base 2 raiz de 2 é igual a 6. Certinho, pessoal? Então, espero que você tenha percebido aí que o logaritmo não é um bicho de 7 cabeças, tá? Se a gente domina direitinho as ideias de potência, de equação exponencial, não tem por que ter medo do log, tá bom? A gente segue falando aí de log nas próximas aulas. Valeu!